Boa noite, galera. Eu sou o professor Leonardo, dessa disciplina de Hidráulica e Hidrologia. Hoje nós vamos trabalhar aí os conceitos de manometria, tá? O que é manometria? Manometria, ela é o estudo dos manômetros. Que legal, né? O estudo dos manômetros. Pois bem, mas o que são manômetros? Manômetros são dispositivos utilizados na medição da pressão efetiva. Se vocês lembram aí da nossa última aula que eu falei sobre o teorema de Stevin, tá? Então que dois corpos estão dois pontos dentro de uma mesma altura, dentro de um mesmo fluido, imerso em um mesmo fluido, apresentam a mesma pressão. Então os manômetros, eles utilizam esses conceitos para trabalhar com medição de pressão, para que a gente consiga identificar a pressão. Eles são o conceito, a base, para o que a gente tem hoje dos nossos manômetros digitais, manômetros aí de pressão de gás, tá? Então eles são a base é a mesma, tá? Então eles foram que fundamentaram os estudos acerca de manômetros, foi o que fundamentou as tecnologias mais modernas, tá ok? Bom, então como eu falei para vocês, a manometria é o estudo dos manômetros e ela trabalha com uma questão aí que é a pressão efetiva, tá? Nós temos uma pressão absoluta. Essa pressão absoluta, ela é a pressão manométrica, tá? Que seria a nossa pressão efetiva, mais a pressão atmosférica, tá? Então a pressão absoluta é a nossa maior pressão. A pressão atmosférica, a pressão efetiva, ela é uma pressão que ela é relativa, tá? Porque ela sempre está baseada no conceito de pressão atmosférica. Então ela é uma pressão que é dada em relação à pressão atmosférica. Então o conceito de pressão efetiva, ela é um conceito relativo, porque ela é relacionada à pressão atmosférica, tá ok? Bom, vamos lá, falando alguns tipos que a gente tem aí de manômetros, tá? O primeiro manômetro que a gente tem é o nosso piezômetro, tá? Piezômetro ou tubo piezométrico. Por exemplo, imagine que você queira saber aí, você tem um determinado recipiente e você quer saber qual é a pressão que está sendo exercida aqui dentro desse material aqui, tá? Para saber qual é a pressão que está sendo exercida aqui dentro desse material, você conecta um tubo, por exemplo, aí, faz a conexão, né, de um tubo aí fino, né? Um tubo mais fino, não tão fino, porque se ele for muito fino você vai ter questão de capilaridade, tá? Que vocês já ouviram falar aí de capilaridade, que é quando ele faz uma pressão inversa, né? Começa a subir sem que necessariamente esteja acontecendo uma pressão sobre eles, né? A gente tem alguns conceitos aplicados aí capilares, tá? Então é um determinado um tubo que é colocado, conectado a um determinado sistema aí, tá? Um exemplo que a gente tem de um piezômetro é aqueles medidores de gás mesmo, tá? Que a gente aqueles barômetros que a gente barômetros não, desculpa, aqueles manômetros mesmo, né, que a gente coloca lá em uma determinada válvula e mede qual é a pressão de gás que está sendo exercida, né? Isso é colocado em fluidos, em carros ou colocado também em instalação de ar condicionado também, principalmente, tá? Então, para identificar isso daqui, nós vamos ver aqui que tem, quando você colocar esse determinado fluido aqui, ele vai escapar e ele vai subir até uma certa distância, tá? Então, até uma certa distância aí ele vai ficar parado aqui. E aí, para identificar isso, nesse caso aqui, a gente vai ter que essa pressão no ponto A, aqui nós vamos definir, né, qual é essa altura aqui, né? Tá? Ele é graduado normalmente, né? Então a gente faz essa variação de altura aí. E eu também vou conhecer qual é o líquido, né? Que eu vou ter aqui, tá? Então eu tenho um líquido aqui dentro. E a hora que ele encosta, que o gás faz uma certa variação aqui, tá? E aí a gente consegue definir se for o mesmo gás que está lá dentro por uma pequena diferença de altura aqui, ou se for o fluido que está encostado nele por uma outra diferença de altura, tá? Normalmente a gente deixa o gás expandir, então a gente coloca aqui um fluido que seja menos denso do que ele, tá? Por exemplo, então se a gente coloca um fluido menos denso para que ele suba mesmo, tá? Um fluido menos denso para que ele suba e aí a gente trabalha com o fluido que a gente tem aqui dentro, tá ok? Esse fluido aqui que vai se expandindo daqui de dentro, tá? Então esse fluido vai escapar todo para fora aqui, esse fluido vermelho aqui, ele escapa aqui e aí a gente vai ter uma medição aqui por essa diferença de coluna aqui, tá? Então a pressão vai ser o peso específico desse fluido, né? Vezes essa altura que ele vai desenvolver. Então assim a gente consegue determinar, através de um piezômetro, consegue determinar qual é essa variação que está acontecendo aqui, tá? Nesse caso aqui, normalmente a gente tem que trabalhar para que a pressão atmosférica ela seja maior do que a nossa pressão relativa, tá ok?
Então, o piezômetro é isso aqui. Você consiste em encostar um tubo, né, com um determinado fluido em um outro fluido, tá? Que pode ser um gás ou um líquido. E aí, conforme tiver esse deslocamento, você mensurar esse deslocamento e conseguir definir através do peso específico, né, conhecendo o material que você está, o fluido que você colocou aqui, você consegue calcular qual é a pressão que está acontecendo aqui, ok? Outro tipo de manômetro que a gente tem aqui é o tubo em U, tá? Consiste aí em você ter o mesmo esquema de um tubo aqui, mas aí você tem a curvatura dele em U aqui, tá? Para que serve isso? Então você coloca aí, por exemplo, um fluido mais denso, tá? Então você coloca mais denso, coloca um fluido mais denso aqui, tá? E conforme você tiver uma abertura aqui, você vai ter uma variação desse outro fluido aí, tá? Que tá, por exemplo, dentro desse recipiente fechado aí, tá? Que aí pode ser água, por exemplo. E aí, a partir daqui, aplicando esses conceitos aí que a gente já viu, de, por exemplo, os conceitos relacionados aí à lei de Stevin, né? Que é a pressão no mesmo ponto em um mesmo fluido, né? A pressão no ponto A, ela pode ser igual a um determinado ponto aqui, né? Que a gente tem um ponto B, né? Um determinado ponto B, a gente consegue calcular também qual é a pressão existente aí. Tá? Por exemplo, aqui se eu tenho a minha pressão A, né, e tiver aqui uma altura 1 e aqui uma altura 2, né? Tiver esse ponto aqui 1 e aqui um ponto 2, né? Então eu consigo identificar qual é a pressão que está acontecendo em A, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, se eu tivesse aqui a minha pressão em A, ela é igual a uma pressão que está sendo exercida por essa coluna 1, né? H1, vezes o peso específico 1, né? Vezes H1, tá? Que estaria sendo exercida aqui, mais uma pressão que está vindo daqui, ó, pressão atmosférica aqui, pressão atmosférica, tá? Já quando eu falo aqui, minha pressão 2, né, daqui para 1, né, pressão 2 aqui, ela seria o que? O peso específico desse fluido 2, que são diferentes, vezes a altura 2, tá? E nesse caso eu não desconsideraria a pressão atmosférica, porque ela já está sendo exercida pelo outro lado, né? Eu passei essa pressão atmosférica que estava aqui, eu transferi essa energia que ela está fazendo aqui para o outro lado, tá? Então eu não considero a pressão sendo exercida aqui desse ponto aqui, tá? Então a minha pressão atmosférica aqui, ela vai tender a zero, tá? Porque senão uma ia anular a outra e eu não teria aí condições, né? Aí eu estaria desconsiderando ela, por isso eu considero uma vez só essa pressão sendo exercida aí, tá? Então, como pressão em A ou é igual a pressão em B, eu teria aqui que a pressão em A, ela vai ser igual ao peso específico 1 vezes a altura 1 menos o peso específico 2 vezes a altura 2 aqui, tá? Então seria aquela mesma variação que a gente falou lá no início, tá? Então aí a gente consegue definir através disso daqui também a aplicação dessas fórmulas aqui, tá? Tem que sempre prestar atenção nessa utilização das alturas aqui, tá? Sempre prestar atenção nessa questão das alturas aqui, tá ok? Certo? Bom, outro tipo de manômetro que a gente trabalha também, tá? É um manômetro diferencial, tá? Ele é um manômetro que é inserido em alguns corpos, né? Quando você tem aí, por exemplo, nesse caso aqui você tem um fluido percorrendo, né? Um determinado, por exemplo, aqui um gasoduto, né? Ou algo assim, tá? Então ele é mais utilizado para isso, para definir alguns setores, algumas questões relacionadas à pressão aí. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, um ponto A e um ponto B, e eu quero saber a diferença de pressão entre esses dois pontos, né? Então, esse manômetro diferencial aqui, ele trabalha com uma carga uma certa carga de fluido também, né? E supondo aqui que nós tenhamos aí uma pressão maior em A do que em B, né? Então ele estaria em equilíbrio, né? Normalmente, né? Esse fluido aqui estaria em equilíbrio aqui dentro. Tá, os dois abertos. Quando coloca aqui, se você tem uma pressão maior em A do que em B, ele tende a ocasionar assim, um deslocamento, né? Então você teria mais ou menos uma situação parecida com essa, assim, né? Uma situação aqui parecida com essa daqui. Tá? Então o fluido ia se deslocar de um lado mais do que para o outro, né? E aí você teria aqui, por exemplo, a gente pode definir também através da mesma aplicação de Stevin aqui, né?
dos conceitos aí. Então, que a gente teria aqui um ponto C, por exemplo, e aqui um ponto D. Tá? 2 pontos aí que estariam nivelados, né, nessa situação aqui, tá? E aí você teria o quê? Uma distância entre A e C, né, uma distância x a ser percorrida aqui entre A e C, e uma distância aqui entre B aqui e o início aqui, né, desse fluido aqui, a gente pode chamar de y aí, e teria aqui mais uma outra distância aqui, que seria nossa distância h. Então aqui eu teria um fluido, né, fluido 2 aqui, por exemplo, e aqui em cima eu teria o fluido 1, que seria o que vai estar aqui percorrendo essa situação aqui, tá? Então, definido qual é o sistema de aplicação aqui, a gente tem que a pressão em C é igual à pressão em D. Eu sei que a pressão em A é maior que a pressão em B, mas eu também sei aqui que a pressão em C é igual à pressão em D, tá? Porque os dois estão no mesmo nível, no mesmo fluido, certo? Então, qual que é a pressão que está acontecendo em C? A pressão em C eu tenho a pressão do ponto A, mais o que está acontecendo aqui? Mais essa altura que eu tenho aqui, x, e versus esse fluido 1. Então, mais peso específico de 1 vezes a altura x aqui, né? Certo? Isso aqui é o que eu tenho que está acontecendo aqui. E no lado de D, né? Pressão de D, eu tenho que a minha vai ser a pressão de B mais o fluido 2 vezes uma altura h mais essa altura y, né, que vai estar do fluido 1 vezes essa altura y, tá? Mais essa altura y aqui, tá? E aí é só eu igualar essas duas aqui, né, que tá aqui PC e PC, PA, PD, né? Então eu vou ficar aqui com que PA mais peso específico 1 vezes x vai ser igual a PB mais peso específico 2 vezes H mais peso específico 1 vezes Y, certo? Rearranjando isso daqui, eu vou chegar na diferença de pressão que eu tenho, tá? Por isso que ele é um manômetro diferencial, ele calcula qual é a diferença de pressão. Ele não dá a pressão em um determinado ponto, tá? Ele calcula qual é a diferença entre esses dois pontos. E aí, através de alguns arranjos matemáticos, depois a gente consegue definir quais são qual a importância dessa variação de pressão, tá? Por exemplo, se em um ponto você tem, talvez, a gente usa isso aqui talvez em sistemas maiores, tá? Mais grandes, tá? Aí você tem a diferença de pressão de um ponto para outro, você consegue identificar por que essa pressão, ou o que está acontecendo dessa pressão aqui de um ponto para o outro, tá ok? Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham curtido aí, tá?